Você já parou para pensar por que, enquanto a maioria das pessoas luta para pagar as contas no final do mês, uma pequena elite parece prosperar ainda mais quando a economia vai mal? Escute bem o que vou te dizer agora, porque os próximos minutos podem ser o divisor de águas entre a escassez que te tira o sono e a liberdade que você sempre sonhou ter. O segredo não está em onde você vive ou no quão ruim está a inflação no seu país, mas sim em como você utiliza as regras de um sistema que foi desenhado para te manter na média. A maioria das pessoas opera sob o medo, e o medo é o assassino número 1 da riqueza. Quando o mercado cai, quando o dólar sobe, quando o caos se instala, a massa recua. E é exatamente nesse recuo que as maiores fortunas da história da humanidade são construídas. Você sente que está correndo em uma esteira que nunca para? Trabalha mais, ganha mais, mas o dinheiro parece escorrer pelos dedos? Isso acontece porque você foi ensinado a ser um consumidor e não um dono. Para mudar o seu destino financeiro, você precisa entender que a economia do seu país não determina a sua economia pessoal. Existe uma psicologia profunda por trás do dinheiro. Pesquisas científicas sobre comportamento humano mostram que a dor da perda é 2 vezes mais forte do que o prazer do ganho. Isso significa que você está biologicamente programado para evitar riscos, o que acaba te impedindo de aproveitar as maiores janelas de oportunidade que surgem justamente nos momentos de crise. O que eu quero te mostrar é como reprogramar esse sistema interno. O dinheiro é apenas uma ferramenta, um jogo, e como qualquer jogo, existem regras. Se você não conhece as regras, você perde. Mas se você domina as regras e entende a estrutura do tabuleiro, você pode ganhar em qualquer cenário. Pense comigo. Se você ganha $1.000 e gasta $1.100, você é escravo. Se você ganha $1.000 e investe $100 de forma inteligente, você é um mestre em treinamento. A diferença entre a riqueza e a pobreza não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você mantém e o quão rápido você faz esse capital trabalhar para você. Muitas pessoas me dizem que é impossível investir quando o custo de vida é tão alto. Elas dizem que o governo é culpado, que a moeda está desvalorizada, que não sobra nada. Eu entendo o medo, eu entendo a frustração. Mas deixe-me te perguntar uma coisa. Se hoje você tivesse um problema de saúde urgente que custasse exatamente 10% da sua renda para ser resolvido, você daria um jeito? É claro que sim. Você encontraria o dinheiro. Então, por que você não trata o seu futuro financeiro com a mesma urgência? A verdade nua e crua é que nós encontramos recursos para aquilo que definimos como uma necessidade absoluta. O seu problema não é a falta de dinheiro, é a falta de uma estratégia blindada. Você precisa decidir agora que uma parte de tudo o que você ganha pertence a você e não aos seus credores, ao governo ou às lojas de conveniência. O primeiro passo para enriquecer em um país com economia difícil é automatizar a sua liberdade. Você precisa criar um sistema onde o dinheiro é retirado da sua conta antes mesmo de você vê-lo. Isso se chama pagar a si mesmo primeiro. É uma mudança de paradigma simples, mas que separa os amadores dos profissionais. Se você está gostando dessa visão e sente que essas palavras estão tocando na ferida necessária para o seu crescimento, eu quero te pedir um pequeno gesto de reciprocidade. Clique no botão de gostei e se inscreva neste canal agora mesmo. Por que isso é importante? Porque quando você faz isso, você sinaliza para o algoritmo que este conteúdo é transformador, ajudando a levar essa mensagem de liberdade para mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de serem reféns do sistema. Esse pequeno clique é o que mantém a nossa missão viva e nos permite continuar trazendo estratégias que mudam vidas. Voltando ao nosso foco, entenda que a inflação é um imposto oculto sobre aqueles que guardam dinheiro debaixo do colchão ou em contas poupança que não rendem nada.
Em um cenário de instabilidade, o dinheiro parado é dinheiro morrendo. Você precisa colocar o seu capital em ativos que se valorizam ou que geram fluxo de caixa. Imagine que cada dólar que você investe é um soldado trabalhando para você. No início, você tem um pequeno pelotão. Eles lutam bravamente, mas os ganhos são modestos. No entanto, através do poder dos juros compostos, que Albert Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo, esses soldados começam a recrutar mais soldados. Com o tempo, você não está mais trabalhando pelo dinheiro. O seu exército de dólares está trabalhando 24 horas por dia para você, sem reclamar, sem tirar férias e sem pedir aumento. A psicologia da riqueza diz que a nossa felicidade aumenta quando sentimos que estamos progredindo. O progresso é igual à felicidade. Se você sente que sua vida financeira está estagnada, você se sente infeliz, não importa quanto luxo tem ao redor. Por outro lado, se você está começando do zero, mas vê que todo mês o seu patrimônio cresce, nem que seja $100, o seu cérebro libera dopamina. Você se sente no controle e isso gera um ciclo virtuoso de motivação. O medo do futuro é apenas a antecipação de uma dor que ainda não aconteceu. E como vencemos o medo? Com preparação. Em um país com economia instável, a maior preparação que você pode ter é a diversificação. Você não pode colocar todos os seus ovos em uma única cesta, especialmente se essa cesta for o governo do seu país ou uma única moeda. Você precisa pensar globalmente. Hoje, graças à tecnologia, qualquer pessoa com um celular pode investir em empresas de classe mundial, em imóveis ou em moedas fortes. O acesso que antes era exclusivo para bilionários, agora está na palma da sua mão. O que falta não é oportunidade, é a decisão de agir. Muitas pessoas ficam paralisadas pela análise. Elas querem o momento perfeito, a taxa de juros perfeita, o cenário político perfeito. Deixe-me te contar um segredo. O momento perfeito é um mito. Ele não existe. O melhor momento para começar foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Se você esperar a tempestade passar para começar a construir seu barco, você vai afundar quando a próxima onda chegar. E acredite, a próxima onda sempre vem. A economia é feita de estações. Temos o outono da colheita, o inverno da recessão, a primavera da recuperação e o verão da euforia. A maioria das pessoas entra no mercado no verão quando tudo parece fácil e entra em pânico no inverno, vendendo tudo com prejuízo. Os vencedores fazem o oposto. Eles se preparam no verão para sobreviver ao inverno e aproveitam a primavera para plantar as sementes que os tornarão ricos. Você precisa se tornar um investidor de todas as estações. Isso significa ter um portfólio que te proteja quando as coisas dão errado e que te impulsione quando as coisas dão certo. É sobre gestão de risco, não sobre sorte. Se você depende da sorte para ficar rico, você já perdeu. A verdadeira riqueza é construída através da disciplina e do entendimento de que o tempo é o seu maior ativo. Se você tem 20, 30 ou 40 anos, você tem algo que um bilionário de 80 anos daria toda a sua fortuna para ter: tempo. Mas o tempo é um recurso que se esgota a cada segundo. Cada decisão de compra por impulso, cada vez que você prioriza o prazer imediato em vez da liberdade futura, você está vendendo um pedaço da sua vida. Pense nisso. Quanto custa aquele carro novo ou aquele celular de última geração em termos de horas de liberdade que você nunca mais terá de volta? Quando você começa a ver o consumo através dessa lente, sua relação com o dinheiro muda drasticamente. Você deixa de ser um escravo do status para se tornar um arquiteto do seu destino.
Quero te propor um desafio agora, para começarmos a mudar essa realidade. Nas próximas 72 horas, eu quero que você identifique 3 despesas desnecessárias na sua vida. Coisas que você paga, mas não usa, ou luxos que não agregam valor real à sua felicidade a longo prazo. Eu quero que você cancele essas despesas e direcione exatamente esse valor para uma conta de investimento. Não importa se forem apenas $50. O objetivo aqui não é o valor em si, mas sim quebrar o padrão de consumo e iniciar o padrão de acumulação. Se você fizer isso, você estará provando para o seu subconsciente que você é quem manda no seu dinheiro. Estudos mostram que pequenas vitórias geram uma confiança inabalável que se expande para todas as áreas da vida. A confiança financeira não vem de ter milhões no banco, mas de saber que você tem um plano e que é capaz de executá-lo. As pessoas costumam confundir ser rico com parecer rico. Existem muitos indivíduos por aí dirigindo carros de luxo e morando em mansões que estão a um contra-cheque da falência. Isso é uma armadilha. A verdadeira riqueza é invisível. É o dinheiro investido que te dá a opção de trabalhar se quiser, ou de passar o tempo com as pessoas que você ama. É a paz de espírito de saber que, se a economia do seu país colapsar amanhã, você e sua família estarão protegidos. Para chegar lá, você precisa ter uma fome que não se apaga. Você precisa estar disposto a aprender o que a maioria se recusa a estudar. O sistema educacional tradicional nos ensina a sermos bons empregados, mas raramente nos ensina como o dinheiro realmente funciona. Eles nos ensinam a calcular a hipotenusa, mas não como calcular o retorno sobre um investimento ou como funciona a inflação galopante. Por isso, a autoeducação é o único caminho para a liberdade. Você deve se tornar um eterno estudante da psicologia humana e dos mercados financeiros. O sucesso deixa pistas. Se você observar as pessoas que alcançaram a independência financeira, verá que todas elas seguem princípios semelhantes. Elas têm um controle rigoroso sobre suas emoções. Elas entendem o valor do aporte constante e elas não se deixam levar pelo ruído da mídia. A mídia vive do medo. O medo gera cliques, o medo gera audiência. Se você basear suas decisões financeiras no que vê no telejornal, você estará sempre um passo atrás. Você precisa aprender a filtrar a informação e focar apenas no que você pode controlar. Você não controla a taxa de juros do Banco Central. Você não controla as decisões dos políticos, mas você controla totalmente o quanto você economiza, onde você investe e como você reage aos eventos externos. Essa mudança de foco do que é externo para o que é interno é o que eu chamo de assumir a responsabilidade total. No momento em que você culpa o governo ou a economia pela sua situação, você entrega o seu poder para eles. Quando você assume que a responsabilidade é sua, você retoma o controle. E com o controle vem a capacidade de transformar qualquer crise em uma escada para o topo. Lembre-se que nas maiores quedas da Bolsa de Valores e nas piores crises cambiais, houve pessoas que ficaram milionárias em questão de meses. Elas não eram videntes, elas apenas estavam preparadas e tinham a coragem de agir enquanto todos os outros estavam paralisados pelo pânico. A coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de agir apesar do medo. E para agir com confiança, você precisa de um método. O método começa com a alocação de ativos. Como você distribui o seu dinheiro entre diferentes classes de investimentos? Isso é mais importante do que escolher a ação individual perfeita ou o momento exato de comprar. A alocação de ativos é o que vai garantir que você não seja varrido do mapa quando o mercado sofrer uma correção severa. Imagine o seu patrimônio como um castelo.
A alocação de ativos são as muralhas e o fosso que protegem o seu tesouro dos ataques externos. Sem isso, você está vulnerável. Muitas pessoas perdem tudo porque se tornam gananciosas e colocam tudo em uma única aposta arriscada. Isso não é investir, é jogar. E a casa sempre ganha no longo prazo. O investidor inteligente busca retornos assimétricos, onde o risco de perda é pequeno, mas o potencial de ganho é imenso. É assim que os grandes jogadores operam. Eles não arriscam o que precisam para ganhar o que desejam. Eles protegem o que já têm enquanto buscam novas oportunidades de crescimento. Essa mentalidade de proteção de capital é fundamental, especialmente em ambientes econômicos hostis. Se você perder 50% do seu dinheiro, você precisa ganhar 100% para apenas voltar ao zero. Por isso, a regra número 1 é nunca perder dinheiro. E a regra número 2 é nunca esquecer a regra número 1. Isso significa ser conservador na proteção e agressivo na busca por conhecimento. No mundo de hoje, a informação é a nova moeda. Mas a informação sem execução é inútil. Você pode ler todos os livros, assistir a todos os vídeos, mas se você não colocar $1 sequer para trabalhar, nada vai mudar. A diferença entre o saber e o fazer é o que define o seu saldo bancário daqui a 5 anos. Você quer continuar na mesma posição em que está hoje ou quer olhar para trás e se orgulhar da decisão que tomou de mudar o seu rumo? A dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Escolha a sua dor. Eu escolho a disciplina de construir um império passo a passo, dia após dia. E eu quero que você venha comigo nessa jornada de transformação. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível quando você alinha sua psicologia com as estratégias corretas. Pense na sua vida como um negócio. Você é o diretor executivo da sua própria vida financeira. Se a sua empresa estivesse operando no vermelho todos os meses, você seria demitido? Provavelmente sim. Então, por que você aceita isso na sua vida pessoal? É hora de fazer uma auditoria completa. É hora de olhar para os números sem filtros e sem desculpas. Onde está o vazamento de capital? Quais são as crenças limitantes que estão te impedindo de cobrar mais pelo seu trabalho ou de buscar novas fontes de renda? Muitas vezes, o teto do nosso rendimento é o teto do nosso próprio desenvolvimento pessoal. Para ganhar mais, você precisa se tornar mais. Você precisa agregar mais valor ao mercado. O mercado não paga pelo seu tempo. O mercado paga pelo valor que você traz para o tempo. Um neurocirurgião ganha mais que um servente de pedreiro não porque trabalha mais horas, mas porque o valor e a raridade da sua habilidade são imensamente maiores. O que você está fazendo hoje para aumentar o seu valor de mercado? Quais novas habilidades você está adquirindo que te tornarão indispensável, independentemente de como esteja a economia do seu país? A segurança não vem de um emprego. A segurança vem da sua capacidade de produzir resultados. Quando você se torna uma pessoa de alto valor, o dinheiro se torna um subproduto natural da sua existência. É uma consequência, não um fim em si mesmo. E quando você entende isso, a ansiedade em relação ao futuro desaparece. Porque você sabe que, não importa o que aconteça no mundo lá fora, você tem as ferramentas dentro de si para reconstruir e prosperar novamente. É essa confiança inabalável que eu quero que você desenvolva. Mas para isso, precisamos mergulhar ainda mais fundo nas estratégias práticas de como lidar com a volatilidade e como transformar a inflação em sua aliada e não em sua inimiga. Você está pronto para o próximo nível? Porque o que eu vou te revelar a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga as crises econômicas e os ciclos financeiros do mercado global. Para entender a inflação, você não deve olhá-la como um ladrão silencioso, mas sim como uma força da natureza,
como o vento. O vento pode derrubar sua casa ou pode impulsionar as velas do seu navio. A diferença reside inteiramente na sua preparação e na sua mentalidade. A maioria das pessoas entra em pânico quando ouve que o custo de vida subiu 5% ou 10% ao ano. Mas os mestres do jogo financeiro olham para isso e perguntam como podem posicionar seus ativos para que eles se valorizem ainda mais rápido do que a desvalorização da moeda. O segredo está na propriedade de ativos produtivos. Quando você possui parte de empresas que têm poder de fixação de preços, ou quando você detém propriedades reais, você não está apenas se protegendo, você está surfando a onda. Pense nisso. Se os custos de produção sobem, o que as grandes empresas fazem? Elas repassam esse custo. Se você é o dono da empresa, através de ações, você captura esse lucro. Mas se você é apenas um poupador, guardando notas de $100 debaixo do colchão ou em uma conta corrente comum, você está perdendo o seu poder de compra a cada segundo que passa. É uma morte lenta e invisível. Estudos científicos de psicologia comportamental mostram que a dor da perda é 2 vezes mais poderosa do que o prazer do ganho. É por isso que tanta gente fica paralisada. Elas têm tanto medo de perder o pouco que têm que acabam perdendo a oportunidade de construir algo grandioso. A ciência da felicidade nos diz que a segurança financeira não vem de um valor exato na conta bancária, mas da sensação de progresso e controle. Como você pode ter controle se não entende as regras? O dinheiro é apenas uma ferramenta de troca de valor. Se você quer mais dinheiro, precisa se tornar mais valioso para o mercado, precisa servir a mais pessoas, resolver problemas maiores e fazer isso com uma intensidade que ninguém mais ousa ter. Agora, eu quero te propor um desafio prático para os próximos 30 dias. Eu quero que você elimine uma decisão de consumo impulsivo por semana e pegue exatamente esse valor, seja $10, $50 ou $100, e o coloque em um fundo de investimento que você nunca vai tocar. Faça isso por 4 semanas seguidas. O objetivo não é o valor acumulado, mas a reprogramação do seu cérebro para priorizar o seu eu do futuro sobre o prazer momentâneo do agora. Esse pequeno hábito vai provar para o seu sistema nervoso que você é quem manda, e não os seus impulsos. Imagine a liberdade de saber que, independentemente do que aconteça no cenário político ou nas taxas de juros globais, você tem um plano, você tem a disciplina e você tem a visão. A economia externa pode estar em recessão, mas a sua economia interna pode estar em plena expansão. O destino é moldado nos momentos de decisão. Decida hoje que você não será mais uma vítima das circunstâncias. Decida que você vai dominar a psicologia do dinheiro e transformar cada desafio em um degrau para a sua ascensão. Você tem uma força extraordinária dentro de você, uma capacidade de adaptação que é única da nossa espécie. Use-a. Não deixe que o medo dite o seu futuro. Se este conteúdo está abrindo seus olhos e te dando as ferramentas para assumir o controle da sua vida, eu peço que você clique no botão de gostei agora mesmo e se inscreva no canal. Isso é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, estão buscando uma transformação real. Sua interação ajuda o algoritmo a entender que este conhecimento é valioso. Viva com paixão, viva com propósito e lembre-se sempre de que o seu passado não define o seu futuro, a menos que você escolha viver nele. Pegue este vídeo e compartilhe com aquela pessoa especial na sua vida. Aquela pessoa que você sabe que tem um potencial incrível, mas que talvez esteja precisando de um choque de realidade e um sopro de esperança para começar a agir. Vamos crescer juntos.